Bom dia, graça e paz seja com todos. Eu sempre coloco uma enquete, no meu Facebook pessoal, ou grupo do WhatsApp. Eu coloco enquetes para despertar a atenção, para que algumas pessoas possam vir ao conhecimento. E às vezes alguém responde, mas na maioria das vezes não. Por que eu acho interessante isso? Porque esse era um método que Jesus ele usava, Paulo usava. Fazer pergunta, não porque eles não sabiam mais, para chamar a atenção. E eu coloquei uma enquete sobre a aliança. Por que a arca da aliança tem esse nome? Por que arca da aliança? E por que na escritura, em toda a escritura, aliança está no singular, nunca no plural? Em toda frase que tem a palavra aliança, aliança está no singular. Por quê? Vamos lá? Vamos entender um pouquinho? A Escritura Sagrada, ela fala da tragédia de Eli, o sacerdote, que também era profeta, e a morte dos seus filhos. Olha como é interessante. Quando os filhos de Eli, não me recordo o nome deles agora, eles saíram para uma peleja, eles levaram consigo a arca da aliança. Só que o que aconteceu? Os inimigos derrotaram os filhos de Eli, que eram sacerdotes também, mas eles estavam desviados. Eles faziam coisas por conta própria, ofereciam fogo estranho e coisas que o Senhor Deus não pedia para eles fazer. Resumindo, eles estavam desencaminhados. Eles foram feridos nessa batalha e eles morreram. E a arca, ela foi tomada pelos inimigos. Essa não é a primeira vez que a arca foi tomada. A arca foi tomada pelos inimigos. Mas o que é interessante nessa situação é que a arca da aliança, ela não podia ser tocada a não ser pelo sacerdote. Houve ocasião na Escritura Sagrada em que os sacerdotes eles carregavam a arca. Um deles lá tropeçou, caiu, a arca foi cair, um soldado ele correu e segurou na alça da arca para segurá-la. Ele morreu instantaneamente. Então, não podia tocar na arca, a não ser que fosse sacerdote. Mas então, por que os inimigos dos exércitos de Deus tomaram essa arca? Levaram, a arca foi para a Babilônia, foi para a Síria. Por quê? Porque um soldado do exército de Israel tocou e morreu, e de repente um soldado do exército inimigo toca nessa arca e a leva. É muito simples isso de se explicar. A arca é chamada Arca da Aliança, do pacto, do compromisso. No momento em que os sacerdotes, filhos de Eli, pegaram essa arca, eles podiam pegar, porque eles eram sacerdotes. Porém, neste momento houve uma corrupção dessa arca, e ela simplesmente deixou de ser a Arca da Aliança
e passou a ser simplesmente uma arca, um baú. Tinha os utensílios sagrados do templo dentro? Tinha. Mas a aliança havia saído. A aliança já não existia mais. Lembra quando o rei Belsazar fez banquetes usando utensílios que estavam na arca? Por quê? Porque não havia mais a aliança. Entende isso? Então, o importante ali não era a arca, mas era a aliança. Entende isso? Aliança é um compromisso que Deus faz com o homem. Quando essa aliança é quebrada, o que acontece? Acontece que sai todo o benefício de Deus, sai toda a responsabilidade de Deus. Então, qual é a importância da aliança? Por que é referido a aliança no singular e não no plural? Porque a aliança é uma. É uma. Quando o rei Salomão foi construir o templo, ele fez aliança com o rei do Líbano. Então eles fizeram juntos uma aliança e o templo foi construído. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 28, no dia da Santa Ceia, após eles terem jantados, Jesus, no versículo 28, ele diz assim, depois de ter partido o pão, está em comunhão ali com os seus discípulos, que um era incrédulo, o outro era traidor, o outro era negacionista. Jesus disse assim, no 27, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Tem versão que está escrito sangue da nova aliança, tem versão que está escrito testamento, mas eu acredito que a palavra mais fiel seria aliança. Por quê? Porque na carta aos Hebreus confirma. Então Jesus, ele rasga o seu corpo, simbolicamente ali, dá aos seus amados discípulos, pega o teu sangue, simbolicamente, dá aos seus discípulos e fala, este é o sangue da nova aliança. Então, vê, sangue é só sangue, mas Jesus falou, agora não é só mais o meu sangue apenas, é o sangue de uma nova aliança, que foi derramado por vocês. Esse é o significado, a importância da aliança. Na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 7, 8, carta aos Hebreus, no versículo 6, diz assim a palavra, mas alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 6. De uma nova aliança que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquela primeira aliança fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ou seja, eles tinham uma aliança e eles quebraram, o povo hebreu. Aí Jesus veio com uma nova aliança. E a carta aos Hebreus diz que se a primeira aliança ela fosse boa e irrepreensível, não teria lugar para a segunda aliança. No versículo 8, porque repreendendo-lhes, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança.
Isso Deus falou lá atrás, né? Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Entende? Deus, quando tira o povo do Egito, a primeira coisa que ele faz é uma aliança com eles. Como se ele estivesse se casando com aquele povo de novo, né? Ele faz uma aliança, estabelece uma aliança. Aí ele diz: como não permaneceram nessa aliança, eu para com eles não me atentei. Ou seja, fiquem à vontade agora. Por suas contas vocês estão. Então a importância de uma aliança é saber que ela sela um pacto, um concerto, e que uma aliança ela tem dois lados, não é? O rei Salomão e o rei Irão. A arca da aliança com Deus, com o povo de Israel. Jesus, uma nova aliança com a humanidade. E aqui a carta aos Hebreus fala que Jesus trouxe uma nova aliança para nos reconciliar com Deus. Então, uma aliança ela tem dois lados. Quando Deus traz o dilúvio, quando Deus tira toda a população da terra, que fica só os que se salvaram na arca, quando termina, o dilúvio acaba, Deus ele coloca um sinal no céu, que nós chamamos de arco-íris, e ele mostra para Noé e fala: olha, esta é a minha aliança com vocês. Toda vez que esse arco aparecer, pode ter certeza que eu estou me lembrando de vocês. Por isso estabeleço esta aliança. Entende isso? Então é isso que eu queria passar. Nunca vai estar no plural, porque a aliança é uma só. Só que são dois lados. Dois lados têm que estar unidos para que essa aliança ela funcione. E o interessante do arco é que essa aliança ela era visível, né? Deus fala: quando você vê o arco, é a aliança que eu tenho com vocês. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma aliança que a gente usa hoje no casamento, no noivado, ela, se ela for sozinha, ela é só um anel. Dois anéis desse simbolizam uma aliança. E todos que olharem para isso vão saber que do outro lado tem o par dessa aliança. É importante ter alianças. Aliança com Deus, aliança com quem precisa, né, dessa aliança. E o importante de tudo, não quebrar essa aliança, como fez o povo que saiu do Egito. Não romper isso. Para quê? Porque senão um lado com uma aliança, ele já não tem mais aliança. Um lado vai ficar apenas um lado. Entende? Deus te abençoe em nome de Jesus. É só uma pequena reflexão para nós entendermos o significado da aliança.